O som de uma Ducati Panigale vermelha rasgava a Avenida Paulista no fim da tarde. Eduardo Moreira acelerava como quem foge de algo. Ele acreditava que velocidade apagava lembranças. Estava errado. O semáforo fechou. Vermelho. Tudo parou. E foi ali, naquele segundo de silêncio forçado, que o passado atravessou a rua. Mariana, sua ex-esposa. Ela não empurrava carrinho. Ela carregava um bebê recém-nascido colado ao peito, protegendo-o do barulho, do caos, do mundo. O coração de Eduardo travou. 3 anos antes ele a havia mandado embora com uma mala e um cheque. Agora, ela caminhava sozinha, enquanto ele estava ali sobre uma moto de $120 mil e ao lado de uma mulher que reclamava do trânsito. E se eu te disser que esse bebê mudaria tudo, fica comigo até o final. Porque o que Eduardo vai descobrir depois desse sinal vermelho vai destruir a vida que ele achava perfeita. O semáforo ainda estava vermelho, mas o tempo parecia ter avançado anos dentro de Eduardo. O choro do bebê não era alto. Era um som curto, abafado, quase tímido. Mesmo assim, atravessou o capacete, o barulho dos carros, o motor da Ducati, e foi direto ao peito dele. Mariana apertou o recém-nascido contra o corpo instintivamente, como toda mãe faz quando sente perigo, mesmo que o perigo seja apenas o olhar errado. Vanessa percebeu o silêncio estranho atrás de si. Virou o rosto irritada. "Anda logo, Eduardo. Esse trânsito em São Paulo está cada dia pior", reclamou, batendo com a unha pintada no tanque da moto. "Dá para parar de encarar essa gente?" "Essa gente?" A frase caiu pesada. Eduardo piscou, como se acordasse de um transe. A imagem de Mariana com o bebê ainda estava ali, parada na calçada, esperando o sinal abrir para os pedestres. Ela parecia menor do que ele lembrava, mais magra. Os ombros ligeiramente curvados pelo peso que não era só do bebê. Vanessa bufou. "Sério mesmo? Você vai ficar olhando uma mulher dessas? Olha a roupa. Isso estraga a paisagem da avenida." Eduardo sentiu algo estranho subir pela garganta. Não era raiva, era vergonha. 3 anos antes ele tinha dito que Mariana não combinava mais com a vida que ele queria. Que ela era simples demais, lenta demais, um peso. Agora, quem reclamava da lentidão era Vanessa, quem reclamava do mundo era Vanessa, e quem parecia firme era Mariana. O sinal de pedestres abriu. Mariana deu o primeiro passo, lento, cuidadoso. O bebê se mexeu no colo. Ela baixou o rosto imediatamente, murmurando algo que Eduardo não conseguiu ouvir. Talvez um "calma", talvez um "mamãe tá aqui". Foi aí que Vanessa perdeu a paciência de vez. "Ei!" gritou ela, alto demais. "Dá para andar mais rápido? Isso aqui não é creche." Algumas pessoas olharam, outras fingiram não ver. Mariana parou. Não por causa do grito, mas porque o bebê tinha se mexido outra vez. Ela virou o corpo levemente, protegendo a criança do barulho e dos olhares. Só então levantou os olhos, primeiro para Vanessa, depois para Eduardo. O impacto foi físico. Não havia ódio naquele olhar, nem surpresa exagerada. Havia reconhecimento e cansaço. Um cansaço antigo. Eduardo sentiu os dedos endurecerem no guidão da Ducati. Quis dizer algo, não soube o quê. Vanessa riu com desprezo. "Quem é essa?" perguntou, inclinando-se para enxergar melhor. "Alguma ex?" "Nossa, você teve fases bem estranhas, hein?" A palavra ex ecoou. Eduardo respirou fundo, tirou uma das mãos do guidão e puxou a carteira do bolso interno da jaqueta. Notas, muitas. Ele estendeu a mão quase automaticamente. "Mariana", disse baixo, tentando soar calmo. "Pega isso. Compra o que o bebê precisar. Um táxi, pelo menos." O dinheiro tremia entre os dedos dele. Por um segundo, tudo ficou em silêncio. Mariana olhou para as notas, depois para o rosto dele. E então disse com voz baixa, mas firme: "Meu filho não vive de dinheiro. Ele vive da minha presença." Ela deu um passo para trás, ajustou melhor o bebê no colo e voltou a atravessar a rua. O sinal abriu para os carros, buzinas começaram a soar, mas Eduardo não acelerou, porque naquele instante ele entendeu. A Ducati era rápida, mas havia coisas que ele tinha deixado para trás rápido demais e que agora cobravam o preço. O sinal abriu. As buzinas começaram a gritar, mas Eduardo continuou parado. Vanessa bateu forte no ombro dele. "Você enlouqueceu? Anda logo!" Eduardo não respondeu. Ligou a Ducati devagar, saiu do cruzamento. Mas não seguiu para casa. Virou à direita. Não sabia explicar por quê. Só sabia que não podia simplesmente ir embora depois daquele olhar.
Mariana caminhava algumas dezenas de metros à frente, com o bebê colado ao peito. Não pegou o ônibus, não chamou o carro por aplicativo. Seguia a pé, desviando das pessoas, protegendo a criança do empurra-empurra da calçada. Eduardo manteve distância. Parou a moto, desligou o motor, tirou o capacete. Pela primeira vez em anos, decidiu ir a pé. A Ducati ficou ali, chamativa demais para aquele momento. Ele não queria ser visto como o homem da moto cara. Queria apenas entender. Mariana entrou numa rua lateral, longe das vitrines iluminadas e dos cafés caros. Cada quarteirão parecia levar para outra cidade. As fachadas limpas deram lugar a muros descascados, placas antigas, lojas pequenas com luz fria. Eduardo reconheceu a região, Zona Leste, um lugar por onde ele só passava com o vidro fechado e o ar-condicionado ligado. Mariana parou diante de um prédio baixo, antigo, com pintura desbotada. A porta de ferro rangia ao abrir. Ela entrou com cuidado, segurando o bebê com um braço e empurrando a porta com um ombro. Eduardo atravessou a rua e ficou parado do outro lado. Esperou. Minutos depois, Mariana saiu novamente, sem o bebê. O peito dele apertou. Ela desceu a rua apressada e entrou num mercadinho pequeno, desses que ainda vendem pão do dia anterior mais barato. Eduardo se aproximou o suficiente para enxergar pelo vidro. Viu Mariana pegar um pacote de fraldas pequenas, depois 1 litro de leite. Só um. Abriu uma bolsinha simples e começou a contar moedas no balcão, uma a uma. O dono do mercado observava impaciente. Eduardo sentiu um nó no estômago. A mulher que antes escolhia vinhos importados agora calculava centavos. As moedas não bastaram. Mariana respirou fundo, devolveu o segundo pacote de fraldas. Ficou apenas com o leite. Pagou. Saiu. Eduardo virou o rosto, engolindo seco. Ela voltou para o prédio, subiu as escadas com cuidado. Alguns minutos depois, uma luz fraca acendeu no segundo andar. Eduardo ficou ali, olhando aquela janela iluminada como se fosse um farol. Não pensou. Atravessou a rua, entrou no prédio. O corredor cheirava a desinfetante barato e umidade. As paredes tinham marcas antigas de infiltração. Subiu devagar, tentando não fazer barulho. Parou diante da porta. Não bateu. De dentro, ouviu a voz de Mariana. Calma, meu amor. Já vai. O choro do bebê era fraco, cansado. Eduardo se aproximou um pouco mais. Pela fresta da porta, viu o interior do apartamento. Um espaço pequeno, simples, limpo. Uma mesa antiga, uma lâmpada pendurada sem lustre. Mariana segurava o bebê enquanto preparava a mamadeira. Não havia comida sobre a mesa, só o leite. Ela levou o bebê até a cadeira improvisada, alimentou-o com paciência. Depois, encheu um copo grande de água da torneira e bebeu de uma vez. Suspirou. Que delícia! Murmurou, fingindo satisfação. Eduardo entendeu. Ela não ia jantar. O bebê se acalmou. Mariana o colocou no berço simples e ficou ali alguns segundos observando-o dormir. Eduardo deu um passo para trás. Sentiu o peso do que tinha feito 3 anos antes cair inteiro sobre ele. Naquela noite, ele não perdeu dinheiro. Perdeu o direito de fingir que não sabia. E isso doía mais que qualquer falência. Eduardo não dormiu naquela noite. A imagem de Mariana bebendo água para enganar a fome não o deixou fechar os olhos, muito menos o rosto do bebê, pequeno demais para carregar um peso tão grande. Antes do amanhecer, ele já estava de pé. Não vestiu terno, não pegou a Ducati. Escolheu uma camiseta simples, um jeans antigo e saiu de casa sem fazer barulho, como se estivesse fugindo. Mas, na verdade, estava indo ao encontro da verdade. Voltou à Zona Leste. Ficou do outro lado da rua, observando o prédio antigo acordar aos poucos. Gente descendo para trabalhar cedo, portas rangendo, cheiro de café fraco no ar. Então, a viu. Mariana saiu com o bebê no colo, envolto num cobertor fino. O rosto dela estava cansado, mas havia uma atenção absoluta em cada movimento, como se o mundo inteiro coubesse naquele pequeno corpo que ela protegia. Eduardo sentiu o peito apertar. Ela caminhava devagar, desviando dos buracos da calçada. Em determinado momento, o bebê se mexeu e Mariana parou para ajeitá-lo melhor. Foi aí que Eduardo viu com clareza. Os olhos. Um deles refletia a luz da manhã com um tom azul frio. O outro era escuro, profundo. Eduardo parou de respirar. Aquilo não era coincidência. Na família Moreira existia uma característica rara, passada de geração em geração: heterocromia. O avô de Eduardo tinha um olho azul e outro castanho.
O pai sempre dizia que aquilo era marca de sangue. Eduardo não tinha herdado, mas carregava o gene. Agora, aquele bebê carregava. As pernas dele ficaram fracas. A matemática mental foi rápida e cruel. 3 anos atrás, ele havia mandado Mariana embora. O bebê parecia ter poucos meses de vida. Não precisava de exame, não precisava de datas exatas. A verdade estava ali, respirando nos braços dela. Eduardo recuou, sentindo o mundo girar. Encostou-se num poste, tentando manter o controle. A lembrança daquele dia voltou inteira, ele chegando em casa eufórico por um grande contrato, dizendo que precisava de alguém à altura da nova vida. Mariana não discutiu. Não chorou. Arrumou uma mala em silêncio. Estava grávida, sozinha. Eduardo sentiu a culpa subir como um enjoo violento. Mariana seguiu o caminho. Entrou num ônibus lotado. Eduardo não entrou. Não ainda. Ele não tinha direito. Ficou ali parado enquanto o ônibus se afastava. Naquela manhã, ele entendeu algo que nunca havia entendido antes. Não foi apenas um casamento que ele destruiu. Foi uma família inteira, antes mesmo de ela nascer. Horas depois, Eduardo voltou à frente do prédio antigo. Esperou. Não sabia exatamente o quê. Quando Mariana retornou no fim da tarde, o bebê dormia exausto no colo. Ela subia as escadas devagar, com cuidado para não acordá-lo. Eduardo deu um passo à frente e parou. Não era hora de aparecer. Não era hora de falar. Ainda não. Ele precisava aprender algo que nunca tinha aprendido em 35 anos de vida: estar presente sem dominar. Naquela noite, Eduardo fez a única coisa que conseguia. Sentou-se no carro, abaixou a cabeça sobre o volante e chorou como nunca havia chorado nem quando perdeu milhões. Porque naquele dia, ele finalmente entendeu. O bebê não era só um segredo, era a prova viva do erro mais caro da vida dele. Eduardo decidiu não aparecer. Depois de enxergar a verdade nos olhos do bebê, ele entendeu que qualquer palavra seria violência. Qualquer tentativa de se explicar soaria como desculpa. Então escolheu o caminho mais difícil: ficar perto sem ser visto. Durante os dias seguintes, voltou sempre ao mesmo quarteirão da Zona Leste. Não com a Ducati, não com roupas caras. Chegava cedo, sentava num banco de praça, fingia ler mensagens no celular. Observava. Mariana saía cedo, o bebê sempre colado ao peito. Caminhava até o ponto de ônibus, esperava em pé, mesmo quando havia lugar para sentar. Protegia a criança do vento com o próprio corpo. Quando o ônibus chegava, subia com cuidado, pedindo licença em voz baixa. Ninguém ajudava. Eduardo percebeu isso logo no primeiro dia. No segundo também. No terceiro, já não conseguia ignorar. Certa manhã, a alça da bolsa de Mariana arrebentou. O bebê chorou. Ela se agachou com dificuldade para pegar as coisas espalhadas no chão. Eduardo deu 2 passos à frente e parou. Não podia. Ainda não. À noite voltou ao prédio antigo. Reparou na lâmpada queimada da entrada. A escada ficava escura demais depois das 7. No dia seguinte, comprou uma lâmpada simples numa loja de bairro. Esperou o prédio esvaziar e trocou ele mesmo. Não deixou bilhete, não deixou nome. Naquela noite, quando Mariana entrou com o bebê, o corredor estava claro. Ela parou por um segundo, olhou para cima, estranhou. Depois, seguiu o caminho. Eduardo observou de longe e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo diferente do orgulho. Sentiu alívio. Outro dia, percebeu que a roda do carrinho emprestado que Mariana usava para pequenas compras travava. Enquanto ela estava dentro do mercadinho, Eduardo se abaixou, ajustou o eixo com uma chave simples que comprara numa ferragem. Saiu antes que alguém o visse. Quando Mariana empurrou o carrinho, ele deslizou sem esforço. Ela franziu a testa, confusa. Depois sorriu de leve, quase sem perceber. Eduardo guardou aquela imagem como quem guarda um tesouro. Às vezes, deixava sacolas com fraldas e leite na portaria sem assinatura. Em outras, apenas observava para saber se o bebê estava bem. Nunca tentou se aproximar. Nunca tentou tocar. Ele estava aprendendo que amor não é anúncio, não é espetáculo, não é barulho. Amor é garantir que alguém atravesse o dia com menos peso. Na terceira semana, Mariana começou a perceber. Não sabia quem, não sabia por quê, mas sabia que algo ou alguém estava ali. Certa tarde, ao entrar no prédio, ela parou de repente. Olhou em volta. O corredor estava vazio. Ainda assim, falou em voz baixa. Seja quem for, obrigada. Eduardo ouviu de trás do muro.
Sentiu os olhos arderem, mas o silêncio não duraria muito, porque viver nas sombras também cobra um preço. E a verdade, quando amadurece, exige confronto. Eduardo sabia que aquele equilíbrio frágil estava prestes a se romper. Não por ele, mas porque Mariana era uma mulher atenta, uma mãe. E mães sentem quando algo se aproxima demais. Naquela noite, ao se afastar do prédio, Eduardo teve uma certeza amarga e clara. O tempo da espera estava acabando. E, quando ela finalmente virasse para encará-lo, ele precisaria estar pronto para ouvir tudo o que merecia, mesmo que doesse. A chuva começou fina, quase tímida, no fim daquela tarde cinzenta. Eduardo estava no mesmo banco de sempre, debaixo da árvore torta da pequena praça. O capuz puxado até a testa, as mãos nos bolsos, o coração cansado. Ele já sabia. O silêncio tinha acabado. Mariana entrou na praça com o bebê no colo, protegendo a cabeça pequena com o próprio corpo. Caminhou alguns passos e parou. Não olhou para o filho. Não olhou para o chão. Olhou direto para a árvore, para ele. "Quanto tempo mais você pretende me seguir, Eduardo?" Perguntou com a voz baixa, firme, sem tremor. Não havia grito. E isso era pior. Eduardo se levantou devagar, tirou o capuz, deu 2 passos à frente, deixando-se ver inteiro. Não parecia o homem da Ducati. Parecia apenas um homem cansado. "Eu não estou te seguindo", disse ele rouco. "Estou tentando aprender." Mariana cruzou os braços, apertando o bebê contra o peito. "Aprender o quê?" perguntou. "A viver sem mim você já aprendeu muito bem." Ela deu um passo à frente, a chuva escorria pelo cabelo preso, molhando-lhe o rosto. Os olhos, antes cansados, agora estavam duros. "Te vi no ponto de ônibus, te vi no mercado." A lâmpada do prédio acendeu sozinha, a roda do carrinho parou de travar, e encontrei dinheiro debaixo da minha porta. Ela respirou fundo. "Você acha que eu sou burra?" Eduardo abaixou a cabeça. "Não", murmurou. "Eu sei que você não é." Mariana enfiou a mão na bolsa e puxou um embrulho plástico. Jogou no peito dele. O dinheiro caiu no chão molhado. "Não quero isso", disse ela, a voz finalmente quebrando. "Não quero seu dinheiro nem suas obras escondidas. Você não tem o direito de comprar a minha paz." Eduardo não se abaixou para pegar nada. "Não é pela minha paz", respondeu, levantando os olhos. "É pelos olhos." Mariana congelou. "O quê?" "Os olhos dele", disse Eduardo, dando um passo lento à frente, as mãos abertas. "Um azul, outro castanho. Heterocromia. É da minha família. Eu vi naquela noite." "Eu vi, Mariana." O silêncio caiu pesado. A chuva engrossou. Mariana fechou os olhos por um segundo longo demais. Quando os abriu, estavam cheios de lágrimas misturadas à água da chuva. "Eu sabia que o dia chegaria", sussurrou. "Mas você chegou tarde, Eduardo." 3 anos tarde. Ela respirou fundo, como quem se prepara para uma queda. "Eu estive sozinha no parto. Sozinha quando ele teve febre alta. Sozinha quando não tinha dinheiro para o aluguel." A voz dela falhava, mas não recuava. "Enquanto isso, você estava em capas de revista." Eduardo sentiu cada palavra como um golpe. Então, fez algo que nunca tinha feito. Ali, no meio da praça, sob a chuva, ele se ajoelhou. O joelho bateu na terra molhada, as calças encharcaram, não importava. "Eu não tenho direitos", disse ele com a cabeça baixa. "Perdi todos quando te mandei embora. Não vim exigir nada. Vim pedir uma chance." Mariana o olhou de cima, respirando com dificuldade. "Uma chance para quê?" "Para estar", respondeu ele. "Não como herói, não como salvador, como alguém presente, para carregar sacolas, para trocar lâmpadas, para aprender a ser útil." Ela olhou para o bebê, que dormia alheio ao mundo. O silêncio voltou. "Levanta", disse ela por fim. "Isso não apaga nada. Confiança não se compra, e não se reconstrói rápido." Eduardo se levantou encharcado. "Eu sei", disse ele, "mas fico. Mesmo assim." Mariana respirou fundo. "Amanhã tenho consulta no posto de saúde às 8, do outro lado da cidade. Sempre chegamos atrasados de ônibus." Ela o encarou. "Se você aparecer, aparece cedo, e não chega como dono do mundo." Eduardo sentiu o peito explodir. "Estarei lá", respondeu. "Nunca mais vou chegar tarde." Ela virou as costas, caminhando sob a chuva. Eduardo ficou ali, sozinho, com o dinheiro espalhado no chão.
mas com algo que não sentia havia anos, uma porta finalmente entreaberta. Eduardo chegou cedo, muito cedo. Ainda estava escuro quando ele parou do outro lado da rua do posto de saúde. Não trouxe flores, não trouxe promessas, apenas ficou ali, esperando, como alguém que sabe que não tem o direito de exigir nada. Mariana chegou alguns minutos depois com o bebê enrolado num cobertor fino, olhou para ele por um segundo, avaliando. Eduardo apenas assentiu com a cabeça. Sem sorriso, sem palavras, entraram. O posto já estava cheio. Gente em pé, crianças chorando, ventiladores barulhentos tentando empurrar um ar quente que não se movia. Mariana segurava o bebê com cuidado, balançando o corpo devagar. Eduardo ficou ao lado, atento, como se qualquer movimento pudesse acordar algo frágil demais. Foi quando a porta se abriu com força. Vanessa. Salto alto, vestido claro demais para aquele lugar, perfume forte que não combinava com o cheiro de álcool e suor do posto. Os olhares se voltaram imediatamente. "Então é aqui que você se esconde?" disse ela, a voz cortante. "No meio dessa gente?" Eduardo se colocou instintivamente à frente de Mariana. "Não é lugar para você, Vanessa", respondeu baixo. "Vá embora." Ela riu, alto demais. "Lugar?" apontou para Mariana. "Essa mulher sempre foi isso aí. Você só está colhendo o que escolheu." Mariana não respondeu. Apertou o bebê contra o peito. Foi então que o choro mudou. Não era mais um choro comum. Era curto, falho. O corpo pequeno começou a se enrijecer nos braços dela. "Eduardo?" A voz de Mariana tremeu pela primeira vez. "Tem algo errado." O bebê tentava puxar o ar. Não conseguia. "Ele não está respirando direito", disse alguém na fila. Vanessa deu um passo para trás, incomodada. "Isso é drama", murmurou. "Sempre foi assim." Eduardo não ouviu mais nada. Pegou o bebê nos braços com cuidado, sentindo o peso leve demais, o peito subindo e descendo de forma irregular. Saiu correndo pelos corredores. "Médico!" gritou. "Por favor!" Uma enfermeira veio rápido, depois outra. Tiraram o bebê dos braços dele. Mariana ficou paralisada por um segundo e então correu atrás. Eduardo ficou do lado de fora da sala, as mãos tremendo, a camisa molhada de suor, a respiração curta. Vanessa apareceu atrás dele. "Você não vai me deixar aqui por causa disso, vai?" perguntou irritada. "Temos compromissos, pessoas importantes esperando." Eduardo virou devagar. O olhar dele não tinha mais dúvida, nem culpa, nem medo. "Sai daqui", disse firme. "Agora." "Eduardo, você está exagerando." "Some", repetiu. "Ou eu chamo a segurança." Vanessa ficou alguns segundos em silêncio, chocada por não ser obedecida. Depois, virou as costas, batendo saltos pelo corredor. Eduardo não a seguiu com o olhar. Minutos depois, que pareceram horas, a enfermeira saiu. "Ele teve uma crise respiratória forte", explicou. "Já estabilizamos, mas precisa de acompanhamento." Mariana desabou na cadeira. Eduardo se ajoelhou ao lado dela sem tocar. "Eu fico", disse ele. "Pelo tempo que for preciso. Aqui, agora, sempre." Mariana levantou os olhos vermelhos, cansados. "Não é promessa que salva um filho", disse ela em voz baixa. "É presença." Eduardo assentiu. "Então eu fico presente." Naquela noite, sentado no corredor de um hospital público, sem ternos, sem ducati, sem aplausos, Eduardo fez a escolha mais cara da vida dele. E pela primeira vez, escolheu certo. Naquela madrugada, o hospital público estava silencioso demais. O bebê dormia finalmente tranquilo, ligado a aparelho simples, mas estável. Mariana permanecia sentada ao lado do berço, exausta. Eduardo não saiu um minuto sequer. Ele não fez ligações, não resolveu negócios, não abriu o celular. Pela primeira vez em muitos anos, o mundo dele cabia em um quarto pequeno, iluminado por uma lâmpada branca fraca. Dias depois, Eduardo tomou a decisão que ninguém esperava. Cancelou o noivado, vendeu a Ducati, abriu mão de contratos que exigiam viagens constantes, mudou-se para perto da Zona Leste, não para mandar, mas para estar disponível. Não pediu o título de pai, esperou merecer. Começou acompanhando consultas, carregando sacolas, acordando de madrugada para segurar o bebê enquanto Mariana descansava. O dinheiro já não falava por ele. O tempo, sim. Mariana não perdoou rápido, mas observou. E pouco a pouco viu um homem diferente daquele que a expulsara com uma mala. Viu alguém que aprendia a escutar, a chegar cedo, a ficar até o fim. Meses depois, numa manhã simples, Mariana colocou o bebê nos braços de Eduardo sem dizer nada.
Foi um gesto pequeno, mas definitivo. Eduardo chorou em silêncio, porque entendeu, enfim, que não se reconstrói uma família com pressa. Reconstrói-se com presença. E naquele dia, sem aplausos, sem manchetes, sem luxo, ele se tornou verdadeiramente rico. Lição sobre o valor da vida e a ética. A vida ensina tarde, mas ensina. Dinheiro pode comprar conforto, mas não compra paz. Velocidade pode impressionar, mas não substitui presença. E sucesso sem caráter cobra juros altos demais. Quem abandona, um dia entende o peso da ausência. Quem fica, mesmo quando dói, constrói algo que o mundo não pode tirar. Família não se sustenta com promessas bonitas, sustenta-se com atitudes silenciosas, repetidas todos os dias. Se esta história tocou você, reflita. Quem está esperando pela sua presença hoje? Quem precisa mais de você do que do seu dinheiro? Conte nos comentários de onde você está assistindo e o que essa história despertou em você. E se acredita que valores ainda importam, inscreva-se no canal. ¿Qué estará pasando con Patricio Rodríguez? ¿Llegará este día martes? Tampoco en el arranque de la liga jugó, ¿no? Yo la verdad no entiendo, porque creo que las lesiones del Patito vienen arrastrándose desde el anterior año, si no me equivoco. César, por favor, si puedes, por favor, corregirme eso. No sé si las lesiones del Patito están presentes ya desde el anterior año o este año nomás, no me acuerdo, ¿eh? Cuando te di su bebé, ¿qué te dice? No me acuerdo bien, ¿eh? Ese se lesiona hasta la pija, dice por aquí. No sé, pero creo que todos esos parones que tuvo el año pasado el Patito justamente por estos temas de molestias musculares o no sé qué, desgarros también creo que tuvo. Yo digo, ya deberían hacerse, o sea, debería hacerse operar o tratarse, ¿me entiendes? Creo que más que aportarnos perjudica, la verdad nomás. El Pato ya está roto desde el año pasado, por eso yo digo, ¿por qué no lo tratan? O sea, creo que hay tiempo y ha habido margen con todo esto del repechaje y todo para que tenga su recuperación o guardarlo también hasta medio año, yo qué sé, amigo. Pero ya harta un poquito todo eso, ¿no? Porque la verdad es que se lo necesita, weón, se lo necesita full al Pato. Y se lo necesita, pero en un nivel bueno, no entrar a huevear en la cancha, ¿me entiendes? Lampe ya tiene artritis por abuelo, oye sí, ya tiene canas más, ¿has visto? El Pato ya está roto desde el año pasado, por eso quería parar el partido. Se lesionó de tanto doblar el codo, ¿de qué te dice? ¿Cómo es tu cam? ¿Viste lo que dijo Martins el partido de hoy? Sí lo vi, pero lo vamos a ver ahorita junto a ustedes. Si me pueden pasar el TikTok de lo que dijo Martins, estaría súper, muchachos, ¿ok? Bebé, ¿no le ves a Neymar? Cada rato se lesiona, el Pato es de esa época, dice por acá. Ya, pero Neymar es Neymar, digamos, y el Pato es el Pato, o sea... Neymar en una pierna me resirve, digamos, ¿me entiendes? Che, los de Cochabamba, ¿qué carajos pasó? ¿Por qué Wilstermann jugó un partido amistoso y llevó más gente que Aurora, huevón? Tremendo. Pásenme el enlace si tienen. A ver, lo voy a buscar yo también. Debe estar en TikTok. Hoy en día todo está en TikTok, bebés. Todo, pero todo. ¿Qué más? Saludó a 412. A ver. Martins. ¿Qué dice el Cecitar? Así es, pero lastimosamente no tenemos una preparación física adecuada, según yo, porque son varios jugadores con estos problemas. Y en el tema del Pato ya está, ya es un tema muy delicado. Y que no saquen algún reporte médico aumenta la incertidumbre, pero nunca sacan, digamos, ¿no? Reportes médicos nunca la sacan. Y sinceramente con este plantel tan corto que tenemos, no tener al Patito Rodríguez para mí es un lujo, ¿no? Porque puta madre, de verdad necesitamos... Para estos partidos de Copa Libertadores necesitamos todo el arsenal, muchachos. Va a estar muy complicado, muchachos, va a estar complicado. Fluminense no le ha podido ganar este equipo, ¿se dan cuenta? Y bueno, la altura y todo lo que tú quieras, pero yo lo único que quiero este martes es que salgan a ganar y se saquen la mierda. Nada más, solo pido eso, ¿no? Ya después puede pasar cualquier cosa, pueden meter goles y todo, pero si salen, me muestran la actitud que se quieren sacar la mierda para el club, yo soy muy feliz, boludo. Yo voy a ser el bolivarista más feliz del mundo, ¿no? Y creo que es un regalo que nos merecemos. Además que económicamente nos va a ayudar mucho el ganar este partido, ¿no? Bueno, muchachos,
Puta madre, ¿dónde están las declaraciones de Martins? No encuentro, che. ¿Alguien la tiene? Martins hoy. Ahí está. Uno de los más emotivos que yo recuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? No me acuerdo más. A ver, pero bueno, lo vamos a hacer el día de mañana, ¿les parece? La Lanús, bebé. Pero lo hacemos el día de mañana porque hoy no va a alcanzar el tiempo, la verdad. No va a alcanzar el tiempo. Perdón por perder tan tarde, la verdad. Pero sinceramente, con la rutina que estoy teniendo estas semanas, se me hace muy cansador. Y la verdad estoy aprovechando al máximo tirarme a mi cama y poder descansar, sinceramente. Así que espero que respeten eso, bebés. Pero creo que ya la próxima semana, desde este lunes, vamos a tener horarios. Y creo que va a ser 9 de la noche los streams. Yo creo que sí, creo que estábamos hablando la anterior semana de eso. Así que nos vamos a poner horarios que vamos a aprender 9 de la noche. Y creo que está muy bien. Y lo vamos a hacer. Obviamente si hay algún partido de por medio y es a las 8 y todo eso, nos vamos a extender y vamos a aprender 10 post partido. O ya sea 11, 10, ¿no? Como vea el horario correspondiente, ¿eh? Contra el Paranaense. Partidazo fue, ¿no? En Brasil. Esos penales. Sí, tremendo. Y cómo nos robaron ese partido también, ¿no? Hola, al fin te encuentro. Hola, Arturito, ¿cómo estás? Seguime, bebé. Creo que ese... Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, и они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему.
Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин. Ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, ты заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету? Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет.
И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,